O potencial da exploração mineral na Amazônia voltada para a produção de fertilizantes agrícolas. Casos de envenenamento provocados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos e a instalação da Subcomissão de Resíduos Sólidos, que vai analisar as perspectivas de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Temas relacionados com o debate sobre meio ambiente presentes aqui no Senado nos últimos dias. Assuntos de hoje do Ecosenado. O estado do Amazonas apresenta hoje a terceira maior reserva de potássio do mundo. Fundamental para o agronegócio brasileiro, as reservas de potássio se estendem por 14 municípios do Amazonas e, segundo os especialistas, a produção pode chegar a mais de 1 bilhão de toneladas. Hoje, a maior parte do potássio utilizado na produção agrícola brasileira é importado de outros países. O Brasil hoje possui apenas uma mina de potássio que fica no estado de Sergipe. E nós somos um dos poucos países fortemente agrícolas que importamos quase mais de 90% do potássio que nós consumimos. O potássio é fundamental e indispensável para preparar a terra, preparar o solo para a produção de alimentos. A jazida ela está localizada exatamente na confluência do rio Madeira com o rio Amazonas. E ela está localizada estrategicamente, geopoliticamente, aos principais corredores que se estudam para uma estratégia da exploração e produção de alimentos no país. Os principais cuidados que se deve ter com o empreendimento da exploração de sais se daria em relação principalmente ao tratamento dos rejeitos, né, e dos efluentes gerados, porque a gente conhece que são sais de potássio, mas inclui outros sais. Além da audiência pública no Senado, os prefeitos e parlamentares do Amazonas vão conversar também com o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão. Eles querem mostrar ao ministro que o potássio brasileiro é competitivo não apenas para atender aos agricultores nacionais, mas também para ser exportado a outros grandes mercados consumidores, como a China e os Estados Unidos. O governo do estado, a população do Amazonas quer contribuir para o desenvolvimento sustentável na produção de alimentos do Brasil, na produção de potássio. A reserva, que já se tem conhecida no estado do Amazonas, é superior a 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. É muita coisa e nós poderíamos sair da condição do grande importador do mundo para um dos maiores exportadores. Durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, foi lembrado o caso da cidade goiana de Rio Verde, onde um avião pulverizou defensivos agrícolas em cima de uma escola em maio deste ano, intoxicando 42 pessoas, entre adultos e crianças. O representante da campanha contra agrotóxicos e pela vida defende o banimento imediato de defensivos agrícolas já proibidos em outros países, o fim de benefícios fiscais para empresas produtoras de agrotóxicos e a proibição da pulverização aérea. Temos condições, enquanto Brasil, de proibir a pulverização aérea sem trazer problemas econômicos para o setor agrícola. Primeiro porque ela é extremamente irresponsável, como a gente já viu, na quantidade de que ela consegue aplicar na planta desejada. Segundo, que ela não ameaça o setor de continuar existindo. Não adianta tratar da questão dos agrotóxicos sem tratar da questão relativa ao modelo de produção que nós temos. E esse modelo de produção, quanto mais esforços houver para que ele seja modificado no sentido de agregar as variáveis ambientais, as variáveis de saúde humana, como variáveis fundamentais do modelo de produção, tanto mais sucesso nós teremos nas ações de combate aos problemas que agrotóxicos trazem. Dados da Anvisa revelam que o Brasil está em primeiro lugar no consumo e venda de agrotóxicos em todo o mundo e que 1/3 dos alimentos mais consumidos pela população tem níveis de defensivos agrícolas acima do permitido. Segundo a campanha contra agrotóxicos e pela vida, o brasileiro ingere, junto com os alimentos, 5,2 litros de agrotóxicos todo ano.
está lá no artigo 6º da Constituição, responsabilidade do Estado privar pelo direito à alimentação e à saúde das populações. Ou seja, em função dos ganhos econômicos do setor agrícola, a gente deixa à mercê os direitos humanos das populações. O Estado brasileiro é muito forte para apoiar o agronegócio e mínimo para apoiar a agroecologia, para fortalecer entidades como a Anvisa, que precisariam estar fortes, né? Não é suficiente termos uma legislação que discipline sobre o assunto, mas que não haja uma fiscalização eficiente por parte dos órgãos responsáveis. Então, vamos cobrar para que essa fiscalização seja mais eficiente e vamos também observar a nossa legislação, se ela contempla ou não essas especificidades que têm acontecido. Pulverização aérea sobre comunidades rurais é inadmissível. O aproveitamento da água da chuva pelo homem é uma prática milenar. No século XX, com as tecnologias de saneamento básico, seu uso entrou em declínio. Mas, hoje em dia, com o aumento populacional e a carência de fontes de água limpa capazes de atender a todos, o uso da água da chuva para o consumo humano volta a ganhar destaque. Na audiência pública, o convidado, Daniel Santana, explicou que já existe uma norma técnica que regulamenta o uso da água das chuvas em edificações no Brasil. A norma especifica, que deve-se evitar conexões cruzadas com as tubulações de água potável e essas tubulações de água não potável. E ela oferece uma série de métodos e maneiras para se garantir essa potabilidade de água e preservar a qualidade da água potável nos reservatórios. O professor Daniel Santana apresentou os procedimentos e equipamentos necessários para o consumo da água da chuva, obedecendo os padrões da norma técnica brasileira. Mas o deputado Alfredo Sirquis disse que o custo de equipamentos complexos vai impedir que o processo seja adotado em larga escala pela população. Nas grandes cidades, eu acho que deve se limitar o uso à lavagem, com a quantidade de água boa que é desperdiçada, porque o nego está lavando o chão da garagem, pelo amor de Deus, não tem que usar água da torneira para limpar o chão da garagem. A maneira mais simples de estar sendo utilizado é realmente utilizando na torneira de jardim. Inclusive, a maneira mais simples está se adaptando ao edifício existente. Agora, as questões desses dispositivos para padrão de qualidade da água, ela é baseada em estudos prévios, em experiências internacionais. O professor explicou que os benefícios do uso da água das chuvas não se restringem à redução na conta de água dos consumidores. Afinal, a diminuição do consumo preserva recursos hídricos e a adoção de sistemas de captação de água das chuvas diminui os acidentes provocados por fenômenos climáticos, como deslizamentos e enchentes. O projeto aprovado altera a Política Nacional de Meio Ambiente e a Lei 8666 de licitações e contratos da administração pública. O objetivo da mudança é tornar obrigatório uma avaliação do ciclo de vida útil de produtos da construção civil, em especial aqueles relacionados com a contratação de obras públicas. A minha proposta não é para mudar em absoluto o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Pelo contrário, é dentro do processo de licitação você estimular, beneficiar, valorizar quem assim proceda, como, por exemplo, redução do consumo de energia nas obras que venham a ser licitadas. Mas o relator do projeto entendeu que algumas mudanças propostas entram em conflito com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que o próprio conceito de qualidade ambiental estabelecido no projeto está em desacordo com a legislação ambiental do país. Cabe observar que parte da proposição não apresenta inovações com relação à legislação de meio ambiente e que, na parte em que apresenta inovações, ocorrem várias discordâncias com a atual doutrina do direito ambiental que podem comprometer a implementação das normas ambientais.
Em seguida, a reunião deliberativa da Comissão de Meio Ambiente foi instalada a Subcomissão de Resíduos Sólidos. A subcomissão vai discutir os desafios para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sancionada em 2010, a lei estabelece critérios de sustentabilidade para a coleta e a destinação do lixo urbano no Brasil e determina que todos os municípios do país devem se adequar a esses critérios até 2014. A avaliação que nos chega é que não está atingindo a meta proposta e cobrada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quais são as ações que o Legislativo, juntamente com o Executivo, devem fazer para que efetivamente nós tenhamos uma mudança de paradigma no que se refere ao tratamento de resíduos sólidos no Brasil. No plenário do Senado, o senador Flecha Ribeiro criticou o IBAMA por não garantir condicionantes sociais no licenciamento de grandes obras na Amazônia, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. O presidente do IBAMA disse ao Dr. Edilson Pontes, aspas, que não é no licenciamento o lugar para assegurar condicionantes sociais, que o licenciamento desses grandes projetos não contemplarão condicionantes sociais, a exemplo do que aconteceu em Belo Monte, fecho aspas. Essas palavras, segundo o vice-governador Edilson Pontes, senador Raupp, foram ditas pelo presidente do IBAMA. Então imagine um projeto no seu estado de Rondônia sem que o órgão licenciador inclua no licenciamento ambiental as condicionantes sociais, ou seja, ações mitigadoras do impacto sobre a população. Também no plenário, o senador Rodrigo Hollenberg destacou diversos projetos em tramitação no Congresso que, segundo ele, ameaçam conquistas históricas dos povos indígenas brasileiros. As populações indígenas se sentem ameaçadas com a perda de uma conquista, com a possível perda de uma conquista grafada na Constituição de 1988, que determinava a competência União para, após estudos antropológicos, vários estudos, fazer a demarcação das terras indígenas. Há uma preocupação muito grande com alguns projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados que podem significar retrocesso à causa indígena, como um projeto que retira da União, que retira do Executivo o poder de fazer demarcações de terras indígenas, como um projeto que autoriza a mineração em terras indígenas, o que pode causar danos irreversíveis a determinadas populações. O próprio conteúdo da Portaria 303 da Advocacia Geral da União, que procura autorizar grandes obras de grande impacto dentro de terras indígenas, sem ouvir as populações indígenas. Envie um comentário ou sugestão para o nosso programa pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/TV. E a gente continua acompanhando o debate sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável aqui no EcoSenado. Até o próximo programa.